Olá, eu sou Hermínio Portes. O alimentante tem o direito de exigir prestação de conta da pensão direcionada para seu filho? Esta sempre foi uma questão muito polêmica em direito. Mas o STJ, em publicação no seu site no dia 4 de agosto de 2020, comunicou que a terceira turma mudou o seu posicionamento, mudou a sua jurisprudência, entendendo que sim, é perfeitamente possível o pai exigir a prestação de conta, saber para onde está sendo direcionado a pensão alimentícia que ele efetua para seu filho. O caso julgado foi o seguinte: uma criança com síndrome de Down e quadro de autismo sempre esteve sob a guarda unilateral da mãe e nunca conviveu com o pai. No ano de 2006, esse pai foi condenado no pagamento de pensão alimentícia em importância mensal equivalente a R$30 mil e mais o plano de saúde. Em 2014, ajuizou uma ação revisional e foi reduzido esse patamar para R$15 mil. No ano seguinte, ele ajuizou uma ação objetivando a prestação de conta. Em primeiro grau, entendeu-se que essa ação não tinha essa finalidade e por esse motivo foi julgado improcedente. Entrou com um recurso de apelação e o Tribunal Gaúcho manteve a prestação jurisdicional de primeiro grau. Não se conformando, interpôs recurso especial, sendo os autos remetidos ao STJ. O voto vencedor foi do ministro Moura Ribeiro, aonde ele fundamentou a sua decisão no artigo 1583, parágrafo 5º do Código Civil, que diz que a guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detém supervisionar os interesses de seus filhos, exigindo informações ou prestações de conta objetiva ou subjetiva, a fim de resguardar, salvaguardar os direitos da saúde física, psicológica e educação. Também disse que essa prestação de conta atendia ao princípio da proteção integral e do melhor interesse à criança. E a legitimidade também decorre, no caso, da autoridade parental. Mas ele esclareceu que para o ajuizamento dessa ação não há necessidade de desconfiança da administração da pensão alimentícia. E também não pode ter o caráter de se apurar saldo e muito menos de perseguir o guardião ou a guardiã. Apenas então somente para saber o destino dado à pensão alimentícia, se está sendo utilizado exclusivamente em prol do necessitado. A modificação dessa jurisprudência nos leva a alguns pensamentos. Tais como: será que essa ação de prestação de conta, na realidade, ela não vai ser utilizada apenas como uma espécie de ação preparatória para uma futura ação de revisional para diminuir o valor da pensão alimentícia? Explico. Partindo-se do pressuposto, conforme foi entendido, que bastaria a autoridade parental e o interesse do alimentante saber para onde o dinheiro está sendo investido, a pensão alimentícia, ajuizaria-se essa prestação de conta. Todo o processo nós sabemos que tem um tempo útil, tem um tempo de vida, tem um tempo de durabilidade. Entre o ajuizamento e o seu término, decorrerá um lapso temporal, digamos aí, de em torno de um ano. Petição inicial, expedição de mandado, tempo para cumprimento do mandado, contestação, especificação de prova, eventual designação de conciliação, sentença, a primeira sentença, que o processo admite duas sentenças, reconhecendo ou não o direito do alimentante em exigir essa prestação de contas. Aí, dependendo se tem ou não recurso de apelação, passa-se para a segunda fase, com a efetiva prestação de conta, falando o valor que recebeu mensalmente e os gastos que teve aquela criança, valor entrado e valor saído.
Aí vai para a parte contrária se manifestar e o juiz vai depois sentenciar esse processo, falando se tem ou não direito. Decorreu aí o lapso temporal de aproximadamente 1 ano. E nesse lapso temporal, constatou-se que a necessidade do menor sempre foi de 10 mil por mês e não de 15. Ora, será que, com base nessa informação, o alimentante não vai ajuizar uma ação revisional? Pois o fundamento principal, os requisitos principais para a revisional, a modificação do binômio necessidade e possibilidade, ficou flagrantemente demonstrado. A necessidade do menor é muito aquém do valor da pensão alimentícia. Então, por óbvio, haveria essa possibilidade. Será que não estaria se utilizando dessa maneira? Aí, será que tão somente o interesse em saber aonde está sendo investido o valor da pensão alimentícia e a autoridade parental seriam suficientes para justificar o interesse e a legitimidade para o julgamento dessa prestação de contas? Vamos para o caso em concreto. Conforme narrado, a criança tinha síndrome de Down e quadro de autismo. Sempre esteve sob a guarda unilateral da mãe e nunca conviveu com o pai. Será que esse pai possuía o interesse de saber como o seu filho está ou dinheiro que estava, aonde o dinheiro estava sendo destinado? E se por algum motivo esse pai ele tivesse sido condenado numa eventual ação indenizatória por abandono efetivo, conforme surgem alguns entendimentos da possibilidade da procedência dessa tese. Então, será que seria suficiente? Olha, esses temas que eu estou levantando serão objeto de novos vídeos, portanto, acompanhem. Vamos pensar ainda. Constatou-se que a necessidade do menor era de 10 mil reais. Então, o pai pagava 5 mil reais a mais. Esses 5 mil reais a mais, ele tinha o caráter alimentício? Ele pode ser devolvido? Ele pode ser compensado? Nós sabemos que o alimentos é aquela quantia ou aquela prestação que se paga para satisfazer as necessidades vitais da pessoa que não consegue provê-las. Ora, qual era a necessidade vital da criança, do filho? Até 10 mil reais. Esse era o limite. Então, ultrapassou. Esse valor em excesso ainda é alimentos? Cabe devolução? Tema para o próximo vídeo. Vamos imaginar que nessa prestação de contas, constatou-se que a mãe empregou algum numerário também para ela, não exclusivamente para a criança. Isso é apropriação indébita? Sendo apropriação indébita, é um crime. Será que o pai não seria corréu? Por que corréu? Que pelo artigo 1583, parágrafo 5º do Código Civil, ele fala o seguinte, que a guarda unilateral obriga, e não faculta, obriga o pai ou a mãe que não a detém de supervisionar os interesses de seu filho, se for o caso pedindo prestação de conta, no qual o ministro entendeu que era o caso, a situação em Testilha. Então, sendo uma obrigação, a sua omissão de não ter ajuizado essa prestação de conta antes, permitiu que a mãe utilizasse em proveito dela, ou de eventual outra pessoa que não fosse a criança, o dinheiro que era destinado exclusivamente para o menor. Então, esse pai também não foi corréu? A omissão dele não colaborou para que isso tivesse acontecido? E sendo uma obrigação, quem vai exigir desse pai essa obrigação? A mãe que recebe pensão alimentícia vai falar, olha pai, entre com uma prestação de conta para eu saber o que eu faço com o dinheiro. Ou o filho menor, ou o Ministério Público. Olha quantos temas essa mudança de jurisprudência
nos leva a pensar, a refletir. Tudo isso será objeto de novos vídeos. Sendo um crime, considerando a apropriação indébita praticada pela mãe um crime, isso é uma causa que pode levá-la a perder a guarda da criança. Com base nisso, o pai ajuizando essa ação e modificando a guarda, passando para si, pode ele pedir ou ajuizar uma ação indenizatória, ressarcitória, em face dessa mãe, dos numerários que ela se apropriou em relação aos seus filhos? Bom, nos próximos vídeos discutiremos essas questões. Então, se inscrevam no canal, ativem o sino, me sigam no Instagram, no Facebook. Fiquem com Deus e muito obrigado.